Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje eu tenho o prazer de receber uma nutricionista, a Thaís Dias. E você sabe qual é o assunto? A gente vai falar sobre menopausa e climatério. Esse tema foi super pedido, por isso que a gente vai começar esse bate-papo. Thaís, super obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Será uma conversa muito gostosa que vai contribuir bastante para as nossas telespectadoras, tenho certeza. Então, vamos lá. A gente começa falando dessa questão da menopausa, que é uma fase que as mulheres passam. Sim. E tem várias alterações ali no nosso corpo. Queria que você falasse um pouquinho Sim. disso, para daqui a pouco a gente começar a explorar a alimentação. Vamos lá. Então, é bom fazer essa introdução a esse conceito, Márcio, porque hoje nós temos no Brasil 45 milhões de mulheres nessa transição menopausal. Então, são mulheres que já sofrem ali com os efeitos dessas oscilações hormonais, muitas vezes declínio hormonal nós temos, declínios importantes, e aí vem os sintomas. Então, hoje nós temos ali essa fase da perimenopausa, que antecede a chegada da menopausa, e muitas mulheres não se dão conta que estão nessa fase. Então, são mulheres por volta de 35, 40 anos que já se sentem muito cansadas, a libido lá embaixo, ganhando peso sem parar e não entendem por que desse ganho de peso, queda de cabelo, então muitos sintomas já ali por volta dos 40 anos, mas elas não se dão conta que isso tem a ver com essas alterações hormonais. Por volta ali, então, esses sintomas começam até 10 anos antes da menopausa. E nós temos a menopausa, que é a última menstruação da vida da mulher. Tá. E aí, esses sintomas podem continuar ali até 10 anos depois da menopausa. Então, não só os fogachos, mas muitas alterações que vão trazer os sintomas que a mulherada sente e às vezes não se dá conta que é da menopausa. Esse período pré-menopausa a gente chama de climatério? Nós chamamos de perimenopausa. O climatério ele é um período maior. Então, ele começa por volta dos 40 e vai terminar lá na pós-menopausa por volta de mais ou menos 65 anos. Então, o climatério é um período longo da vida de toda mulher. Agora, quando a gente está falando desse período, né, a gente falou, e você já tocou nesse assunto, que você tem uma modificação em relação aos hormônios, né? Explica um pouquinho para o pessoal que está ouvindo. Mulheres de fases, né? Como sempre. Então, nessa fase de perimenopausa, no climatério, na própria menopausa, não poderia ser diferente. Então, nós temos ali, no início dessa perimenopausa, esse período de transição, uma queda, por exemplo, um dos primeiros hormônios que começa a entrar em queda, progesterona. E a mulher fica mais irritada, não consegue dormir bem, a libido cai. Aí não consegue dormir bem, fica mais irritada. Fica mais irritada, com mais vontade de comer doce, ganha peso. Então, tudo começa por aí. E depois nós temos, de fato, com a chegada da menopausa, a interrupção. Então, o nosso corpo não produz mais alguns hormônios importantes, como, por exemplo, o estrogênio. E aí, mais sintomas, principalmente ali da parte cognitiva, né? Então, memória, concentração, aumento de risco de doenças cardiovasculares, os famosos fogachos, que são os calorões. E por aí vai, a lista é grande. São mais de 70 sintomas catalogados hoje. Tá. E aí a gente tem, claro, uma série de atitudes que a gente pode fazer para que essa fase ela seja vivida com mais qualidade, com menor desconforto, né? Na minha área, que é a atividade física, a gente tem ali a recomendação de atividades físicas moderadas, as aeróbicas são muito importantes, claro que você fazer uma atividade de força também é muito bem-vinda. Eu queria que você explorasse um pouco a questão da alimentação e outros hábitos que podem ser incorporados nessa fase. Márcio, então eu sempre converso muito, né? Sou bem ativa nas redes sociais, tenho, enfim, as alunas, e sempre eu falo, qualidade de vida na menopausa se conquista, nada vem de graça. Nada, não vai ser um terceirizado. Não existe uma pílula mágica, não existe, esquece isso, né? Então, hoje nós temos, eu sempre gosto de trabalhar com 7 pilares. Tá bom. Vou citar aqui rapidamente. Claro. Então, em primeiro lugar, alimentação, né? Tá. Então, alimentação saudável, depois a gente pode adentrar mais nisso. Atividade física, com certeza. A ingestão correta de água.
Hoje nós sabemos da importância da saúde intestinal, então é um pilar também importante para a qualidade de vida nessa fase. Nós temos o controle do estresse, podemos trabalhar também com suplementação e o sono. Então, 7 pilares indispensáveis, e unindo tudo isso, nós teremos com certeza qualidade de vida nessa fase. Agora, o grande desafio, independente desse pilar aqui, é criar um novo hábito, né? É você incorporar bons hábitos que vão acabar, num médio prazo, te trazendo benefícios. Porque, como você bem disse, a ideia é muito sedutora de você tomar alguma coisa ou fazer alguma medida pontual e que isso vai resolver. Rápido. E a gente sabe que o problema do hábito é esse, né? Então, a atividade física, você vai lá, você faz, você chega em casa, você olha no espelho, não mudou nada. Nossa. Não mudou nada. E aí, isso, com a repetição, você começa vendo essa mudança. Então, em relação a esses pilares todos que você falou, tem essa dificuldade em fazer a pessoa entender que ela precisa incorporar os hábitos. E aí a dica seria as pequenas mudanças, e incorporando aos poucos para dar regularidade. Como que você pensa em relação a isso? 2 palavrinhas de ordem, né? Paciência e persistência. Boa. Então, não adianta querer viver bem no climatério, na menopausa, sem que nós tenhamos pequenas doses desse autocuidado diário. Então, eu penso e sempre instruo também a mulherada o seguinte: a menopausa é um momento de virada de chave na nossa vida. Nós temos vários momentos, né, vários saltos ali de mudança. E a menopausa, com certeza, é um desses momentos, porque a nossa saúde é colocada em xeque. Então, a minha qualidade de vida não está legal, eu não me sinto bem, não me sinto disposta, parece que tudo está indo por água abaixo. E aí vem essa questão dos hábitos. Então, nós temos essa janela de oportunidade. A mulher, o primeiro passo é ela entender que existe sim essa possibilidade e, como você disse, aos poucos, a conta gotas, um dia de cada vez, ela vai incorporando. Então, tudo bem se não der certo. Não fiz 100% da dieta, ninguém vai fazer. Nem eu que sou nutricionista não consigo, né? Então, é fazer 60%, 70%, mas a longo prazo. O resultado, o jogo é sempre no longo prazo. Nunca dá para pensar. É sempre uma maratona, nunca uma corrida de 100 metros. Jamais. Muito bom. Jamais. E o que a gente pode fazer em relação à alimentação que você consegue ter um resultado mais visível nessa fase? Sim. Ou é a alimentação recomendada para todo mundo, é a dessa fase? Nós temos particularidades, porque a mulher, nessa fase do climatério e menopausa, ela tem uma demanda maior por nutrientes que são ali antioxidantes, por fibras, para o bom funcionamento do intestino. Então, a gordura boa que vai melhorar a saúde cardiovascular dessa mulher. Então, tem sim algumas particularidades. E aí nós entramos com uma dieta de perfil mais anti-inflamatório, onde nós temos essa gama de nutrientes. Por quê? A gente pensa assim, mas nutrição, o que tem a ver uma nutricionista falando de menopausa? A nutrição, Márcio, não dá para comer só pensando no docinho, né, naquele prazer. A gente tem que comer para nutrir o nosso corpo, e nessa fase da vida principalmente. Por quê? Alimentação, nutrientes. Nutrientes nós temos um bom controle hormonal, não só de estrogênio, progesterona, esses hormônios, mas de insulina, de cortisol, tudo depende de neurotransmissores, então saúde mental, tudo é nutriente. A alimentação é a base. E aí nós temos pequenas coisas, então a inclusão, eu sempre falo, né, regra básica, inclusão de... Gosto muito de chás por conta desses polifenóis antioxidantes, alimentos roxos e vermelhos que também têm um antioxidante, uma classe, né, muito específica para as mulheres nessa fase da vida. Os vegetais verdes escuros que tem cálcio, tem ferro, tem magnésio que é importante, incluir alguma sementinha ali no dia a dia, as proteínas de boa qualidade para segurar essa massa muscular, que a perda é acelerada nessa fase da vida. Então, é o conjunto de tudo e sempre se atentando a esses nutrientes chaves que eu citei aqui, os antioxidantes, as gorduras boas, as proteínas, mas sempre o conjunto de tudo. Basicamente, eu gostei da palavra que você usou, autocuidado, né? Você tem que ter esse cuidado e trabalhar em todos esses pilares que você comentou. Agora, tem uma coisa que é a autoestima. Também. Né? Fica muito E aí eu queria que você... Exato. Eu queria que você abordasse isso. Porque para a mulher e para o homem também, hoje a gente sabe que vai chegando ali nos 45, 50,
você tem um declínio de algumas funções e capacidades ali do seu corpo que mexem um pouco com a sua autoestima. Né? E com a mulher, eu imagino que seja um processo delicado. Né? Como trabalhar a questão da autoestima da mulher nessa fase de vida? É incrível, Márcio. Esse ponto realmente é muito delicado, e compartilhando um pouco da minha experiência com você. Então, o que eu vejo, né? As mulheres passam a vida toda ali se dedicando muito à família, trabalho, cuidado com o outro, e ela acaba se deixando um pouquinho de lado. Aí vem os 40 anos, 45, essa avalanche de sintomas, o corpo muda completamente. Então, nós saímos daquele biotipo mais pera, né? Uma mulher assim que tem a cintura bem desenhada, o quadril bem definido, para um biotipo mais maçã, mais arredondado, pela própria ação dos hormônios e também pelo estilo de vida dela. E aí, de uma hora para outra, ela se vê ganhando peso de maneira desenfreada, por conta dessa questão hormonal também, e a autoestima vai lá embaixo. Essa mulher, ela já está sofrendo com a libido baixa também. Muitas vezes isso começa a impactar no casamento. Então, eu vejo muito isso com as mulheres que eu ajudo e convivo ali no meu dia a dia. Como trabalhar essa questão da autoestima? É muito engraçado, Márcia. Uma das pilares básicos para que a mulher tenha autoestima é o emagrecimento dela. Então, se ela consegue emagrecer, tudo melhora na vida dela, porque ela pensa, eu sou capaz. Porque se eu conseguir emagrecer, que é uma coisa tão difícil, eu vou prosperar em outras áreas também. Então, manter esse peso, buscar, e aí através desses pilares, esse emagrecimento, trabalhar. Acho muito importante o acompanhamento também dos nossos colegas psicólogos para trabalhar no que eu sou boa. Eu não estou satisfeita com o meu corpo, mas, poxa, olha quanta coisa eu construí ao longo da minha vida. E entender que esse processo também de envelhecimento, que a menopausa... Faz parte do ciclo da vida, né? Se a gente não entender que o envelhecimento ele é um processo natural, e que melhor que a gente passe por ele do que não passar, porque a outra opção é ruim. Não, melhor né? Melhor não, ou é melhor evitar, né? Enfim, esse entendimento ajuda a enfrentar essa fase, né? Então, eu penso assim, não é se conformar. Ah, é assim mesmo, deixa pra lá. E aí entra numa outra dificuldade que muitas vezes a mulher não encontra profissionais que entendam sobre o que ela está passando. Então, é assim mesmo, seus exames estão normais. Ela não deve se conformar. A gente deve sempre buscar dentro da minha possibilidade. Hoje é esse o perfil hormonal que eu tenho, como que eu posso trabalhar aqui. Tenho um pouco mais de dificuldade para emagrecer, mas vamos tentar uma outra abordagem, vamos tentar estimular mais a prática de atividade física. E dá certo. Claro. Dá certo. É claro que aos 50 você não vai ter a mesma facilidade de conseguir os resultados que você tem aos 20, né? Eu gosto muito, eu estava conversando com um médico, ele estava falando assim, pensa assim, Márcio, quando você tem 15 anos, que você está brincando na rua e que você faz um machucado, faz ali um cortezinho, 2 dias depois você nem vê esse corte, cicatrizou muito rápido. Quando você tem 50 anos, 45, talvez demore uma semana para esse cicatrizado ficar bom. E talvez quando tenha 90, nem vai ficar tão bom assim. Mas o importante é a gente entender que apesar das dificuldades em cada momento da nossa vida, incorporar esses hábitos, esse autocuidado, vai ser fundamental para que nessa fase da vida você viva da melhor maneira possível. Sim, isso né? nós temos que buscar. Porque se eu quiser, aos 50 anos, ter a performance de 20, eu vou ser infeliz. Vai viver frustrado, né? Vai gerar uma frustração, né? Então eu recebo muita mensagem das minhas seguidoras, das mulheres, sempre falando assim, depois da menopausa é impossível. Depois da menopausa tem que ter um exercício diferente. Quando, na verdade, eu gostei que você falou assim da persistência, né? Da gente ir repetindo. Claro que não vai ser da mesma maneira, mas não tem outro jeito, né? Não existe outro caminho. Todo mundo, e essa é uma grande dificuldade que nós profissionais temos, né? De colocar essa sementinha ali na cabeça da pessoa que não existe atalho, que não existe a pílula mágica, mas o que ela faz no dia a dia, mesmo que seja pouca coisa que ela consiga mudar, ela vai ter sim excelentes resultados e ela vai conseguir sair desse, como eu disse, né, dessa avalanche de sintomas, dessa qualidade de vida que não existe. E o desânimo da mulherada, né, Márcio? Porque aí chega nessa fase da vida,
pela própria mudança hormonal, ela tem dificuldade para começar uma atividade física, para começar uma dieta, porque ela está muito desanimada. Mas aí o processo é justamente o contrário. A dieta, a alimentação equilibrada, o exercício físico vai te dar energia para persistir. Então, tá naquele caminho certo e os resultados vêm e cada vez mais você vai se sentindo melhor. Agora, você ser pertencente a algum grupo, né, para que esse bem-estar social, né, isso ajuda bastante, quer dizer, pô, eu estou ali desanimado, vivendo esse momento, mas a partir do momento que eu vou para um ambiente que é muito agradável, com pessoas muito legais, talvez ali eu consiga um ânimo para começar a realizar uma série de coisas que individualmente, às vezes, eu não tenha esse gás, né, inicialmente. Sim, e tenho como provar, Márcio, o ser humano é sociável, né? Então, eu tenho ali o grupo das alunas, e o que acontece? A mulher, às vezes, entra para esse grupo e ela está desanimada. O marido não entende o que ela está passando, acha que é coisa da cabeça dela. Ela vai ao médico, os exames estão normais, mas o que é que eu tenho? Parece que ninguém entende aquela mulher. E ela entra nesse grupo com outras mulheres na menopausa e ela vai ver que não é só ela que está sentindo aquilo ali. Ela se identifica. E é muito legal, porque aí uma posta uma receita, a colega, eu fiz a receita que a colega postou. Então, nós queremos e gostamos de pertencer a esses grupos. E a partir desse momento que nós estamos ali num ambiente que é acolhedor, que eu encontro outras mulheres na mesma situação, com as mesmas dificuldades que eu, fica mais fácil. O caminho não tem que ser solitário, não, com certeza. E você, uns minutos atrás, você falou da mudança do formato do corpo. Então, até esse período, né, até a menopausa, o risco cardiovascular da mulher ela é menor em relação ao homem. Mas, depois da menopausa, se iguala. E se iguala muito porque esse tipo de gordura que a gente acaba acumulando um pouco mais na região do abdômen, essa gordura visceral, ela é muito relacionada a alguns tipos de doença, como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, Alzheimer, enfim, você tem uma relação direta da gordura visceral com esse tipo de doença. E aí é que fica fundamental adotar alguns hábitos, como, por exemplo, a atividade física, porque quando você faz a atividade física, esse tipo de gordura visceral ela é uma gordura que ela é recrutada com um pouco mais de facilidade nas atividades físicas. Em relação à alimentação, eu queria que você desse algumas dicas preocupado com essa nossa circunferência abdominal. Sim. E você citou as doenças e também não essas doenças crônicas nós temos, mas hoje, por exemplo, o aumento de gordura no fígado. Sim. O que é a gordura no fígado? É a gordura que está ali se acumulando, né? Então, nós temos que lutar contra isso. Aí vem resistência à insulina, uma certa inflamação que vai bagunçando ainda mais o metabolismo. Então, com relação à alimentação, em primeiro lugar, comer menos, né? Um pouquinho menos, não precisa fazer dieta extremamente restritiva, não sou dessa linha, mas precisa comer menos, gastar mais calorias. E aí nós conseguimos isso com comida de verdade. O que acontece nessa fase da vida é que a mulher, ela vive atrás de um docinho, de um pão, de um carboidrato. Eu ia perguntar do doce, mas vamos lá. É uma loucura, né? Então, assim, e se você coloca, e é incrível, Márcio, então, assim, fracionamento, em primeiro lugar, fracionamento da dieta. Ajustar, não precisa ser de 3 em 3 horas, mas ajusta os horários. Faça café da manhã, faça o seu almoço, o jantar no horário correto. Se sentir fome à tarde, senta e come um lanche da tarde. Então, o fracionamento da dieta é importante, nada de ficar pulando refeições e uma hora come muito, outra hora eu não sinto fome de jeito nenhum. Então, comida de verdade, porque será menos calórico ali, você tem um pratão, né, com bastante vegetais, a proteína, o carboidrato. Comida maior, mas com menos calorias e mais nutrientes. Exatamente. Né? Então, deixar de lado um pouco, nós sabemos hoje a questão do consumo do açúcar, que é prejudicial, da farinha, né, desses alimentos ricos nesses farináceos, industrializados, então deixar isso de lado. Aumentar o consumo de vegetais, como eu disse, porque nós temos fibras, poucas calorias e bastante volume, proteína, que dá saciedade, mastigar bastante. Então, através dessas pequenas ferramentas, é possível, sem passar fome, perder essa gordura visceral. E você falou uma coisa importante lá no começo, que é a hidratação. Né? Sim, a hidratação ela vai ser fundamental, principalmente se a gente está estimulando esse consumo de fibra, né? Manter uma hidratação, ela vai te deixar mais saciado, vai fazer com que o trânsito intestinal flua melhor
E isso tudo são atitudes que, se você se programa, se você vai criando esse hábito, fica mais fácil. Sim. Né? Outra palavrinha que nós podemos citar aqui no nosso episódio, com certeza, é organização. Organização. Então, eu sempre aconselho as minhas seguidoras 2 horas por semana. Não custa nada, são 2 horinhas. Você vai ao supermercado e vai organizar. Deixar a sua salada lavada, a fruta picadinha, deixar uma proteína já ali, um franguinho desfiado, vai facilitar a tua semana. E aí você sempre consegue comer saudável, apesar da rotina, por mais corrida que seja, vai dar certo. E a questão do doce? Por que tem essa busca, essa vontade maior de doce nessa fase da vida? Existe, isso sim, não é coisa da cabeça da mulherada, justamente pela questão hormonal. Então, essas mudanças hormonais, elas mexem com a nossa saciedade, diminui a sensação de saciedade, aumenta o apetite, e aí, automaticamente, né, um pouco pela busca de prazer também, nós vamos mais para o lado do carboidrato e do doce. Então, é uma forma que o nosso corpo encontra de pegar uma fonte ali de energia rápida, gerar prazer também. Então, tem todas essas questões. Não é mito, acontece muito. E como a gente pode lidar com essa vontade extrema de comer chocolate, né? Sim. Tem alguma dica, tem alguma substituição que possa ser feita? Sim, tudo pode, Márcio. Pode comer o chocolate? Pode, mas será que precisa ser todos os dias? Não precisa. Esse tenho que comer todos os dias é onde nós erramos. Então, assim, fracionamento da dieta, não pular refeições, porque se você pula, fica com fome, o corpo pede o carboidrato mais rápido ali, claro, né? Aumentar o consumo de proteína. Muitas mulheres vivem com deficiência de magnésio, que é um nutriente super importante. Então, de repente, trabalhar a suplementação do magnésio também ajuda nessa vontade de comer doce. A mastigação, fazer a higiene do sono para dormir melhor. Se eu durmo melhor, eu tenho o apetite mais controlado. Então, uma série de coisinhas que nós podemos implementar. Isso eu ia tocar muito, que era a questão do sono, né? Porque, de novo, é a busca pela solução fácil. Então, eu estou tomando muita cafeína ao longo do dia, eu me exponho à luminosidade mesmo na cama, excesso de informação, não faço atividade física, mas eu quero ir na farmácia comprar melatonina, achando que vai resolver, né? Fala um pouquinho da higienização do sono. Sim, indispensável para todos nós, todos os seres humanos, porque hoje são esses pontos, né? Nós erramos muito, nossa rotina é muito estressante, independente se você trabalha, se você é dona de casa, enfim. E aí a gente tem que... Nosso cérebro não é tomada, né? Você não vai lá e desliga da tomada, agora eu vou dormir. Tô aqui mexendo no celular, desliguei. Não é assim que funciona. Então, para ter um sono de qualidade, você tem que merecer. E aí nós trabalhamos diminuindo o consumo de cafeína. Então, sempre deixa o cafezinho, só uma xícara lá de manhã, já tá ótimo. Parte da tarde, preferir chás que estimulam, né? A gente chama o GABA ali para já melhorar a qualidade do sono. Então, por exemplo, camomila, chazinho de camomila, coisa à toa. Melissa, lavanda, erva cidreira, esses chás ajudam. Mulungu, que é um chá mais forte. Então, da tarde para a noite, não tem café, chá. Tirar o celular pelo menos 1 hora antes de dormir, vai ler um livro, fazer uma oração, uma meditação, alguma coisa para já ir desligando. Apagar um pouco das luzes da casa, porque essa luz artificial estimula também nosso cérebro. São pequenas coisinhas. Colocar uma roupa confortável, uma roupinha fresca, porque muitas vezes essas mulheres têm os calorões noturnos e aí atrapalham o sono. A temperatura do quarto é importante também. Se puder, né? Manter uma temperatura mais amena. Deixa eu ver o que mais. Mas o celular, Márcio, principal coisa. Praticar atividade física, de preferência de manhã. Fazer um jantar ali, pelo menos 3 horas antes de dormir. Não adianta jantar, fiz uma refeição. Não usar o álcool para induzir sono. Não, isso não funciona. Pelo contrário, atrapalha a qualidade do sono. A impressão é que melhora. Mas, na verdade, se a gente for aferir isso de alguma maneira, vai ver que está atrapalhando. O jantar mais cedo, jantar mais leve. E aí, todas essas pequenas coisinhas, depois, se precisar, a gente entra com a suplementação. Mas sem higiene do sono, não adianta comprar nada que não vai funcionar. Você sabe qual que é o problema da higienização do sono? Ela dá trabalho, você que tem que fazer. Mas você sabe que tem um grande pesquisador, um israelense, Matthew Walker, e ele fez um estudo onde ele pegava a higienização do sono e comparou com várias classes de medicamentos que são usados para
que você tenha um sono melhor ou para induzir sono e tal. E a higienização do sono feita direitinho tinha resultados melhores do que qualquer classe de medicamento. Claro que é importante você investigar, você tem uma depressão, você vai conversar lá com um profissional adequado, mas a questão da higienização do sono que você trouxe, ela é muito importante e ela tem que partir da gente e começando por uma análise, né, honesta de como a gente tem levado. Pô, então deixa eu começar a diminuir a cafeína, eu não vou tomar só de manhã, mas então depois das 4 nem pensar, eu não posso ficar no celular, que nem você falando, bombardeando o cérebro de informação e achar que eu vou colocar do lado da cama, virar e dormir e virar uma chave. Feliz da pessoa que consegue fazer isso, mas é a exceção da exceção, né? Então, esses pequenos hábitos somados de maneira repetida vão realmente fazer grande diferença, né? Com certeza. E essa higiene do sono, como nós estamos falando, todo dia, diariamente, para que não a longo prazo, melhora bem rápido, viu, Márcio, se a gente começa a implementar. Essa é uma coisa boa. Mas tem que ser um hábito diário, a higiene do sono, para quem está nos ouvindo aí. É o que a gente fala, né? Atividade física, você vai colher com a regularidade. O resultado de uma boa alimentação, você vai colher com a regularidade. Você ter boas noites de sono é ser rapidamente, mais rápido ainda, né? Quando você dorme bem, dorme mal, você sente a grande diferença. Mas tudo isso é uma questão, volto a falar dessa frase que você usou, que eu acho que marca esse nosso bate-papo, que é o autocuidado. A gente tem que ter um olhar mais carinhoso, generoso com nós mesmos, para que a gente consiga viver todas as fases da nossa vida na nossa melhor versão, vamos dizer assim. Exatamente, é o que eu acredito. E cada vez mais as mulheres têm feito, né, entrado na menopausa de forma mais precoce, justamente, se a gente for analisar, tem relação com o nosso estilo de vida, ou seja, cada vez mais nós passaremos mais tempo na menopausa. Como nós queremos viver todos esses anos? Bem, com qualidade de vida, é possível. Existe um caminho, você deve percorrer esse caminho, ninguém pode fazer por você. Tenha bons profissionais ao seu lado, mas é sempre 50% a orientação e 50% é a sua parte que tem que ser feita. Muito bom. Thaís, quero agradecer muito esse bate-papo. Tenho certeza que todos os ouvintes gostaram. E você tem algum recado final, por favor, mas foi um prazer. Eu que agradeço, Márcio, o convite, foi um prazer. E um recado final, se cuidem. Essa menopausa pode sim, né, o climatério pode ser a melhor fase da vida da mulher, sim. Não acredite no contrário. Por mais que pareça que nesse momento, né, está desanimada, mude aos pouquinhos. Você vai começar a colher benefícios muito em breve com essas nossas orientações aqui. Muito obrigado. Obrigada eu. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo. E o melhor de tudo, você pode compartilhar com quem você quiser. Esse programa está disponível em todas as plataformas de áudio e inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazzuco. Até a próxima.